Estamos de volta, segundo bloco, TV Câmara recebe aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população, hoje recebendo a médica a doutora Natália Vieira Borges, a qual a gente agradece, ter aceito o nosso convite, falando sobre a questão do diabetes e também medicamentos, tratamentos para o controle do diabetes. Doutora, daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho sobre os medicamentos, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a mudança no perfil, das pessoas que estão descobrindo diabetes. Eu acredito que com a mudança no hábito alimentar, sedentarismo, principalmente os jovens, a gente sabe que hoje os jovens têm um percentual grande aí de jovens que estão, já se enquadram na obesidade, tipo 1 e até tipo 2, e eu acredito que com as mudanças de hábito, com a mudança, com essa nova geração Y, eu acredito que o perfil também tem mudado bastante dos pacientes. Sim, na verdade anda crescendo muito os casos de obesidade e diabetes, né, desde a infância. A gente não tem associação do diabetes tipo 1 com a alimentação, tá? Mas os últimos estudos mostram que os hábitos, eles podem influenciar em um aparecimento mais precoce de um diabetes tipo 1, porque aí nós estamos falando de uma doença autoimune, né? Mas o diabetes tipo 2, que é o que tem muita relação com alimentação, o sedentarismo, o consumo excessivo dos industrializados, né? Carboidratos, gorduras, açúcares, né? Então, essa linha de alimentação, ela anda elevando muito desde a infância, na verdade, né? Desde criança, adolescência, tanto que esses novos medicamentos, eles estão já sendo estudados também para serem usados em mais jovens. A semaglutida, por exemplo, que é o Ozempic, ele já pode ser usado a partir de 12 anos, né? Mas antes disso, já está sendo estudado também a partir de 6 anos, se é possível utilizar esses medicamentos por essa crescente causa ali tanto de diagnóstico de diabetes quanto de obesidade. Doutora, aquela pessoa que de repente por algum motivo evita fazer um exame de sangue, evita procurar um médico, tem diabetes e não sabe que tem diabetes, vamos falar um pouquinho sobre esses casos dessas pessoas, o que pode acarretar lá na frente, o não controle, do diabetes, porque é uma doença muito grave. Sim, na verdade, quando não está em níveis descompensados, né, glicemia frequentemente acima de 200, não vai ter sintomas, tá? Então, por esse motivo, na verdade, o ideal é uma procura rotineira por uma consulta médica, de uma forma anual ou no máximo a cada 2 anos, dependendo, né, dos fatores de risco de cada um, da histórico familiar de doenças, né? Mas pelo rastreio, né, de uma doença que inicialmente pode ser assintomática, Sim. né? E no decorrer dos anos, né, isso pode gerar muitos riscos, afetar os olhos, os rins, a circulação, né, das pernas, principalmente, das extremidades, né? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, né? Então, a diabetes é uma doença que leva a muitas complicações, né? E para prevenir essas complicações, o diagnóstico precoce ele é importante. Então, para fazer um diagnóstico naquele nível que você tem já um nível de diabetes, mas que não está descompensado, ou seja, não dá sintomas, né? Você só vai descobrir isso se fizer um acompanhamento rotineiro mesmo. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre sintomas, né? De repente, há algum sintoma específico que a pessoa, ao perceber, deve procurar o médico imediatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, que acho que isso é bem importante. Esses sintomas de descompensação, né, que eu comentei, que são as glicemias acima de 200, elas podem levar a muita sede, muita vontade de urinar, né, assim, a pessoa urina em grande quantidade, várias vezes ao dia, acorda também muitas vezes à noite para urinar, um emagrecimento, mesmo se alimentando da mesma forma, tontura, turvação de visão, né, são os sintomas principais. Doutora, aproveitando também, vamos falar um tema que também é importante, alimentos, né, que as pessoas podem ingerir, podem consumir e que possam ajudar, né, para o não aparecimento do diabetes, né, ou de repente até para auxiliar nesse controle de diabetes. Alimentos que as pessoas podem consumir diariamente, que acho que seria aí uma dica importante para a população.
A recomendação principal é desembalar menos e descascar mais, né? É utilizar mais dos alimentos in natura, né? Então tá sempre presente vegetais, né? Como os legumes e saladas, frutas, né? Mas a gente sabe que tudo com cautela pode e deve ser utilizado, né? As carnes vermelhas mais magras, né? As brancas também, né? Nas formas mais magras por ter menos gorduras. O carboidrato consumido com parcimônia, né? Então, aquela escolha do carboidrato para a refeição, tá? Mas eu acho que o principal é tentar consumir menos industrializados e menos pacotes. Entendi. Bom, a senhora acredita que, por exemplo, a pessoa não deve fazer, de repente, ao descobrir, né, um diabetes, também por conta própria, né, de repente tomar, a gente sabe que tem muita gente que fala, toma um chazinho aqui que ajuda no diabetes, essas coisas aí, em hipótese alguma, né, evitar isso aí, procurar sempre um especialista, né, é importante Não, isso. e isso não é tão raro não, viu, acontece com certa Imagino. frequência. Até deixar de tomar os medicamentos para o uso desses outros suplementos ou algum medicamento que se viu sendo vendido na internet, né, recentemente foi até cassado um CRM por falar de desparasitação, por diabetes ser causado por um verme, umas coisas absurdas assim, né. Entendi. Então, realmente, essas chás, essas coisas não tem nenhum estudo de benefício para melhora do controle glicêmico. A gente sabe que o que é mais importante é evitar os alimentos que mais fazem elevar o diabetes. Perfeito. Doutora, agora voltando, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre as chamadas, né, essas injeções, esses medicamentos para o controle de diabetes, e que também, com a orientação médica, podem ser utilizadas também para a questão da obesidade. Aquelas pessoas, eu ainda vou insistir nessa questão, porque é uma coisa que preocupa todos nós, né? O uso sem uma orientação, o uso por indicação, amigo que indicou. A pessoa que não tem uma orientação para aplicar aquela medicação no próprio corpo, tem que ter, né, um certo cuidado, porque não é assim, né? Você está introduzindo uma medicação ali, né? Acredito que seja na região aqui do abdômen também. Sim, então, esse cuidado também na aplicação é algo que preocupa, né? Sim, o próprio médico, né, deve fazer a orientação de como fazer a aplicação, como manejar o medicamento, Sim. né? São medicamentos que devem ser refrigerados, né? Eles até têm uma meia-vida fora de geladeira, mas o ideal é manter a refrigeração. A aplicação ela pode ser feita por todo o abdômen, só não pode ser muito próximo do umbigo, né? Pelo menos 2 dedos para fora. Também pode ser feito nos mesmos locais que a gente aplica insulina, por exemplo, tá? Que é na face de trás do braço, na parte de fora da coxa ou na parte de cima do glúteo, tá? Também, dependendo do medicamento, a caneta pode ser diferente, tá? Sim. Mas sempre por orientação médica, né, o paciente vai saber manusear ali esse medicamento. Por ser injetável, né, não é tão simples como os comprimidos. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, né? O que a senhora acredita nas novas tendências no tratamento do diabetes? Como que a senhora enxerga nos próximos anos o avanço da ciência? A gente sabe que realmente os cientistas não param, né, e a gente acredita em novas drogas, novos medicamentos para auxiliar no tratamento do diabetes. Eu queria que a senhora também deixasse uma visão, a sua avaliação para o futuro. Como é uma doença que anda crescendo muito no mundo, né, o diabetes, hoje a gente tem ali no Brasil mais de 16 milhões de diabéticos. Esse é um dado importante. Por favor, repita esse número que é importante. 16 milhões. É muita gente. É muita gente. Por favor, continue. Esse é um dado que ele foi levando a gerar realmente medicamentos melhores, né, para esse tratamento do diabetes. Então, tanto orais quanto injetáveis, né, como os que a gente tem hoje. Então, tem medicamentos muito bons vindo por aí, tá? Todos ainda em fase de estudo, né? Alguns em fase 3, mas ainda vai levar um tempinho a chegar no mercado, mas tem medicamentos muito bons chegando. Agora, até para um caso, até como informação, hoje o maior índice de casos de diabetes é entre homens e mulheres. Qual que é hoje o maior percentual? O maior percentual é entre mulheres. Mulheres. Tá. E a senhora acredita que esse dado
esse índice, esse percentual maior com as mulheres? É devido a que? Hábitos mesmo? Talvez elas sejam mais diagnosticadas, né? Eu acho que as mulheres, elas tendem a procurar um pouco mais o atendimento médico. Quer dizer, o homem, para isso, ele é um pouco, né, deixa em segundo plano, vai levando, depois eu vou no médico, e aí que é o risco, né? Exatamente. Quanto mais tempo demora para procurar o médico, para ter um diagnóstico de diabetes, isso lá na frente pode acarretar em danos mais severos. Sim. Doutora, olha, foi muito importante esse bate-papo, né? O assunto é relevante, e quando é relevante realmente passa muito rápido, mas assim, eu queria que a senhora deixasse algumas orientações para a população que está nos acompanhando. A TV Câmara transmite não somente para Tupã, mas para toda a região, pelo sinal digital, além também das nossas plataformas digitais. Deixar algumas orientações aí para o nosso telespectador, alguns cuidados, né? Acredito que toda a orientação é muito bem-vinda, vai ajudar muita gente. De repente, aquela pessoa que não se atentou ainda sobre a importância de procurar um médico, de medir ali, fazer um exame, né, um exame de sangue completo, um hemograma completo, para saber como está a saúde, porque o diabetes é um assunto muito sério. Se não houver um cuidado, um tratamento, pode acarretar em muitos problemas na sua saúde, enfim, no seu organismo. Então, se a senhora pudesse deixar também algumas orientações para a nossa população, eu acho que seria de extrema Eu acho que isso que você falou é muito importante sobre a rotina de ter um acompanhamento médico, né? Mesmo que é assintomático, né? Pelo menos uma vez por ano, fazer os seus exames de rotina. Isso pode te levar a um diagnóstico precoce da doença e te levar a tratar e cuidar, prevenindo complicações, né, do diabetes. Eu sempre recomendo a não fazer tratamentos de forma de recomendação que não seja médica, né? Que nem você comentou, é a vizinha, amigo. Mesmo que tenha sido recomendado pelo médico do seu amigo, pode ser que para você não seja uma indicação de tratamento adequada, né? Então, eu acho importante sempre ter a cautela de que todo medicamento, ele tem que ser monitorado por um médico, até mesmo porque não é isento de efeitos colaterais, né? Então, esses efeitos colaterais também têm que ser orientados de como manusear, se pode manter o medicamento ou não, né? Então, eu acho que é muito importante essa parte. Doutora, antes de encerrar a entrevista, a senhora falou há pouco, mas vamos só encerrar novamente com as orientações sobre a questão dos sintomas, né? Vamos reforçar essa questão dos sintomas, porque de repente você esteja com algum desses sintomas, já é um sinal de alerta, então vale a pena você procurar um médico. Então, antes de encerrar, vamos reforçar esses sintomas que eu acho que, para que a pessoa realmente entenda a gravidade. Os sintomas do diabetes compensado são emagrecimento rápido, né, e mesmo se alimentando da mesma forma, muita vontade de urinar, muita sede, né, acordando várias vezes à noite para beber água, para ir ao banheiro, turvação de visão, né, embaçamento de visão, tontura, né, são sinais alertas aí para observar a descompensação da doença. E aquele ditado que a senhora falou? Descascar mais e desembalar menos. Descascar mais, desembalar menos, né? Um conselho, importante conselho da doutora Natália. Doutora, eu queria agradecer mais uma vez a presença aqui na TV Câmara, né? Aproveite e deixe uma mensagem à população de Tupã. Acredito que ela voltará, vamos fazer um novo convite para falar também sobre outros assuntos, principalmente a obesidade, que é uma questão que preocupa, a obesidade em crianças, né? Quanto mais, hoje muitas crianças, né, novas aí, abaixo até de 10 anos de idade, já tem casos aí de obesidade, então é uma questão que preocupa a humanidade. Então, a doutora, vamos fazer um segundo convite a ela para voltar e falar também sobre esse tema. A TV Câmara tem essa função social, não somente levar o trabalho da Câmara Municipal, mas também falar sobre saúde, sobre comportamento, sobre a nossa sociedade. Então, por isso nós convidamos a doutora Natália. Doutora, fique à vontade de deixar uma mensagem à população e mais uma vez o nosso muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite, Glaucio, estou à disposição para uma segunda entrevista também. Eu acho que esse é um tema muito importante, né? Eu acho que o principal a trazer aqui é que o estilo de vida é muito importante, além, claro, do tratamento com os medicamentos, mas se alimentar bem, praticar atividade física, ter uma boa qualidade de sono, são muitas situações que vão levar, além do controle das doenças, a prevenir muitas doenças também. Doutora, nosso muito obrigado. Olha, hoje nós conversamos aqui com a doutora Natália Vieira Borges, médica endocrinologista, falando sobre a questão do diabetes, também falamos um pouquinho sobre os tratamentos, as chamadas canetas, né, que são utilizadas para o controle do diabetes, mas também em alguns casos também para o tratamento da obesidade, mas aqui a gente tirou aí algumas dúvidas
e, claro, né, desmistificando o que é mito, o que é verdade sobre o diabetes, que é uma questão muito séria. E você que está acompanhando a TV Câmara, procure um médico, a doutora reforçou aqui os sintomas, vale a pena você fazer aí pelo menos uma vez por ano o seu hemograma, o seu exame de sangue completo, realmente cuidar da sua saúde. Né? E a TV Câmara, como eu disse, tem essa função social de trazer informação de qualidade, principalmente também focada na saúde da nossa população. Agradecemos a sua audiência, voltaremos a qualquer momento com mais uma edição TV Câmara Recebe, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais!